olha os meus olhos. O que vocês acham de conversar com Deus? Vocês acham que é algo importante, algo insignificante, algo que deve deixar pra lá? Pois bem, Deus quer conversar com a gente, eu não sei se você sabe disso, né? Mas, Deus, ele quer conversar com a gente, ele sente vontade de conversar com a gente. Porque Deus criou o ser humano pra se relacionar. Nós somos seres sociáveis, somos seres que a gente necessita socializar, a gente precisa conversar. E Deus quer conversar com a gente. E você sabe me dizer do que a gente precisa para conversar com Deus? Será que a gente tem que estar na igreja, no alto do monte, com muitas pessoas, poucas pessoas? Será que a gente precisa de ter muita coisa para conversar com Deus? Então, é sobre isso. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Bem, primeira coisa que a gente precisa entender é: quando a gente quer conversar com Deus, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é abrir nosso coração. Como assim, Henrique? Como assim abrir o coração? Conversar com Deus é igual você conversar com um amigo. Você pega alguém que você não conhece, que você conheceu recentemente. Alguém tomou a iniciativa de conversar, você ou ele, não sei, ou ela, não sei. E bem, vocês iniciam uma conversa e conversa vem, conversa vai. E quanto mais vocês vão conversando, mais você vai se abrindo com essa pessoa, porque você vai começando a confiar nessa pessoa. Aí vocês param de ser conhecidos, viram amigos, melhores amigos e best friends. Vocês sabem como é que vai nas coisas. E conversar com Deus, a gente abre o nosso coração porque ao longo do tempo a gente vai sentindo confiante em conversar com Ele. Então, se você quer conversar com Ele, se abra com Ele. Ele não vai te julgar, não vai falar mal de você. Nunca que ele falaria mal de você. Ele vai te acolher, ele vai falar bem de você, ele vai te cuidar de você, ele vai te proteger. A gente tem que abrir o coração. O diálogo com Deus é iniciado pelo Senhor, que nos chama para abrir o coração, contando nossas razões. Mas o assunto principal da conversa deve ser a confissão dos pecados que o Senhor promete ouvir e perdoar. 1 João 1, 7-9. Mas, além de a gente conversar com Ele, a gente quer ouvir Ele. Porque, tenta conversar com alguém que não te responde. É cansativo, irritante, frustrante e um pouco... Então, quando você vai conversando com a pessoa e essa pessoa não vai te respondendo, a tendência que a gente tem é se afastando dessas pessoas aos poucos, até parar de conversar ou até sair do local. Bem, a segunda parte da conversa com Deus vem quando ouvimos ao Senhor. Jó, depois de apresentar sua causa ao Senhor, recebeu a resposta de Deus para o seu sofrimento. Jó 10:6. Deus pode usar muitas formas para falar convosco. Como Elias, devemos estar sensíveis para ouvir Deus, até em uma leve brisa. 1 Reis 19, 11 13. Como esse segundo texto de 1 Reis 19, 11 a 13, nos diz que a gente tem que, quando a gente começa a conversar com Deus, a gente tem que ficar mais sensível. Porque Ele pode falar com a gente de muitas formas. Ele pode falar com a gente através pela Bíblia. Sim, a Bíblia é uma forma de Ele conversar com a gente. Ele pode falar com a gente através de um amigo, um desconhecido, alguma lembrança, algum acontecimento, entende? Tem muitas, infinitas formas de ele poder se comunicar com a gente. Então, se você está começando um diálogo com ele, ou se você nem começou ainda, mesmo assim, tenta se tornar alguém um pouco mais sensível em relação a isso, para você tentar ver se ele já está falando com você há um bom tempo, entende? Porque ele sempre está falando. Mas será que a gente está percebendo isso? E terceiro, 3. Precisamos vigiar para não desprezar o Espírito Santo. Efésios 4:30. Que fala conosco o tempo todo. Isaías 10:21. Por isso é necessário a gente ter muita atenção para receber a voz de Deus. Tá, Henrique, você falou.
Mas qual é a conclusão? Bom, a conclusão é: a oração é uma forma que a gente tem de a gente conversar com Ele. A gente pode falar como foi nosso dia, pedir perdão pelos nossos pecados, nos abrir com Ele, entende? A gente não pode desperdiçar esse privilégio lindo que Deus tem pra gente. Porque conversar com Deus, gente, tipo, eu não consigo imaginar eu conversando com Deus. Porque Ele é um ser tão grandioso, mas mesmo assim Ele permite eu conversar com Ele. Não podemos desperdiçar esse privilégio tão maravilhoso, sabendo que tudo o que pedirmos, receberemos. João 14,14. Desde que a humanidade pecou, deixou de conversar com Deus. Gênesis 3 e versículo 8. Mas, mesmo a gente parou de conversar com Ele face a face. Mas depois do sacrifício de Jesus, agora a gente consegue conversar com Ele daqui, do conforto da nossa casa, na igreja. E lembra no começo que eu perguntei se a gente precisava de grandes coisas? Não, a gente não precisa de grandes coisas para conversar com Deus. A gente pode nos trancar no nosso quarto e simplesmente conversar. A gente não precisa ir para o alto do monte, a gente não precisa ter milhões e milhões de pessoas com a gente. A gente não precisa fazer live ao vivo orando. Não. Do mais simples até o mais complicado, do mais pequeno até o mais grande. Orar, conversar. Então, quais foram as 3 dicas? Orar, ouvir, prestar atenção em todos os sinais e vigiar. Porque tem muitas formas que Ele vai falar com a gente. E se você tem um desejo de conversar com Ele, saiba que Ele está de braços abertos para te ouvir. Se você cometeu algum pecado e quer pedir perdão, mas tem vergonha, Ele vai te perdoar. Ele seria o último. Ele nunca jogaria você. Ele nunca trataria você mal. Nunca. Sabe? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a chegar um pouquinho mais perto de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E eu te espero na próxima. Tá bom? Tchau!